Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Congresso de Bioética do Norte Fluminense. A todos vocês que nos acompanham no Combioet. Hoje a mesa redonda número 1 é muito interessante, é fake news e vulnerabilidade na pandemia da Covid-19. Nós teremos 3 palestrantes, 2 bioeticistas e um jurista. Antes de iniciar as apresentações, eu gostaria de divulgar o Congresso de Bioética Ibero-Americana da PUC do Paraná, em que o link do congresso está disposto na tela. E a todos também que se interessarem a se associar e se filiar à Sociedade Brasileira de Bioética, o link também está apresentado na tela. Dando início às apresentações, nós iremos chamar inicialmente o professor doutor João Carlos Jaquino de Almeida. Atualmente ele é professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. O professor João possui graduação e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharelado em Filosofia pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor João, seja muito bem-vindo. A palavra é toda sua. Obrigado, Raquel. É um prazer estar aqui, junto com você, falando desse tema que é tão relevante, para a gente nos últimos tempos, que é a questão das fake news ou das notícias falsas, que tiveram um incremento muito grande nesse período de pandemia. Deixa eu só iniciar o meu cronômetro aqui, para não me perder no tempo. Então, o que acontece? Como é que a gente chegou? O que a gente propõe hoje a trazer aqui é uma reflexão de como a gente chegou nessa situação e se haveria, uma solução. E para isso, a gente tem que entender, primeiro, acho que 2 conceitos que são básicos, 2 conceitos de conhecimento. Nós podemos conhecer as coisas de várias maneiras, No primórdio da civilização, no alvorecer, digamos assim, da humanidade, o homem tentou entender as coisas através da explicação mítica, Essa palavra hoje, mito, acho que é bem significativa. Mítica como? Como é que se explica, por exemplo, o nascer do sol? Se eu não tenho uma explicação melhor, se eu não tenho um conhecimento que, vamos dizer, atualmente científico, eu posso dizer que o Sol é carreado pelo carro de Apolo, que cruza os céus, trazendo o Sol para iluminar o mundo. Uma visão até poética, digamos. Mas, a partir do momento em que o homem começa a se civilizar, começa a tentar entender melhor as coisas, a gente começa, primeiro através da filosofia, depois através do conhecimento, que a gente chama de científico, a ter explicações que são centradas na realidade, naquilo que a gente chama de realidade, que pode ser testado, experimentado, tocado, E assim vai. A gente tem o próprio conceito de ciência fazendo parte do processo civilizatório da humanidade e substituindo, de certa forma, o conceito mítico, onde não havia uma racionalidade para as explicações, mas essas explicações se consolidavam por uma questão de fé, de crença, de confiança, de tradição. E o que acontece? A ciência, ao longo do tempo, na história, na evolução da história da humanidade, ela vai substituindo esse conhecimento mítico, esse conhecimento tradicional, esse conhecimento irracional, pelo conhecimento científico. Isso tem uma grande vantagem, Por quê? Porque o conhecimento científico, não vamos
nos estender aqui em termos de método científico, mas ele tende a se universalizar, né? Então, é algo que pode, como é algo que é fundado na realidade, ele pode e deve ser experimentado, as experiências que vão dar origem a esse conhecimento são comuns a todos os seres humanos, não são subjetivas, são experiências objetivas, né? E assim o conhecimento científico se universaliza. O que é verdade aqui, o que acontece aqui, o que nós podemos experimentar, testar, né, reproduzir aqui, vai acontecer da mesma forma nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em qualquer lugar, né? Até que a ciência cria a sua Skynet. Eu não sei se todo mundo aqui é fã do Exterminador do Futuro, mas no Exterminador do Futuro, o que, que acontece? Né? As máquinas lá assumem a inteligência artificial e criam uma superinteligência, né? Uma rede de computadores que domina o mundo inteiro, e aí cria aquelas máquinas assassinas, o Arnold Schwarzenegger aparece aí, vocês lembram dessa história, né? A gente fez algo semelhante, a gente só não colocou robôs assassinos na parada. Qual é a nossa Skynet? A nossa Skynet é a nossa internet, né? E o que, que acontece quando a gente começa a utilizar a internet? A gente perde o nosso referencial de verdade. A gente deixa de ter, né, referenciais que nos guiaram a vida inteira e passamos a sermos bombardeados por informações de todas as fontes, de todos os lugares, mas que não tem um referencial de verdade. É como se fosse quase que uma involução, né? Porque a gente vê na nossa vida pré-Skynet, ou seja, pré-internet, quais eram nossos referenciais de verdade? Nós acreditávamos naquilo que era propalado nas nossas comunidades, com nosso pai, nosso professor, né? Nossos líderes religiosos, inclusive, a comunidade em que nós vivíamos, e havia um compromisso com a verdade. A partir do momento que nós entramos naquilo que Zygmunt Bauman fala ou chama de sociedade líquida, esse que é a sociedade vivida dessa forma fluida através da internet, perdeu-se esse referencial de verdade, né? A verdade e a ética, junto com ela, deixaram de ser significativos. O que passou a ser significativo, né? A adesão das pessoas. Então, essa sociedade de informação roubou os nossos referenciais de verdade, tanto os referenciais científicos, porque agora, né, o que eu digo não precisa ter mais nenhum comprometimento na verdade. E é curioso, porque quando eu falo que nossos referenciais sólidos, quando a gente vivia numa comunidade, quem estava presente na comunidade era o meu eu pessoalmente, João, né? Então eu estava ali e o que eu falasse era imputado a mim. Se eu estou na internet, eu posso vestir personagens, eu posso dizer qualquer coisa, eu falo para milhões de pessoas que não me conhecem. E aí, além de perder o referencial da verdade, muitas vezes se perde o referencial ético, né? Então, agora, quem pode jogar informação nessa nossa Skynet assassina? Qualquer pessoa. Antigamente, você tinha um referencial. Quem te dava informação? O seu professor, que trabalha naquela escola. O jornalista da Rede Globo, né? Que ainda existe o jornalismo da Rede Globo e ele segue uma norma ética não só da empresa, mas da profissão. É claro que ele pode ter um viés, esse ou outro, mas o jornalismo de verdade, né, ele tem um background ético, ele tem um referencial, seja da pessoa de onde ela se formou, a profissão que ela tem, seja da empresa em que ela trabalha. Na internet, todos esses referenciais somem, tanto os éticos
quanto os de verdade. Então, nós passamos a viver nessa sociedade que, segundo, né, Zygmunt Bauman, ele chama de sociedade líquida, né? Onde o que vale mais, né, alguns chamam também de pós-verdade, não é uma verdade baseada em fatos, não é uma verdade baseada em consequências, nem a ética que vem associada à criação, à apresentação dessa verdade, mas sim uma adesão. Quantos likes eu tenho, em qual grupo eu me insiro, né? E isso vem por quê, né? Acreditamos que também por causa de uma perda de espaço do conhecimento científico, né? As pessoas, a gente de certa forma evolui bastante em ciência, mas não passa para as pessoas esse conhecimento da ciência. Eu não diria nem um conhecimento só como fato de se conhecer ciência, mas um ethos científico. O que eu chamo de ethos, essa palavra complicada, talvez? Um jeito de ser, um jeito de viver a ciência, né? É isso que falta para essa sociedade. Então, o que a gente percebe, e por várias questões, né, na sociedade, de maneira geral, existe uma separação, uma dissociação entre a linguagem, o falar científico, entre a forma de ver a ciência e as pessoas de maneira geral. E a gente vê que a forma de divulgar notícias, né, pela internet, né, ela pode se adaptar de uma maneira mais palatável, ou seja, numa linguagem popular, dizendo para as pessoas não o que é verdadeiro, mas o que elas querem ouvir, né, e com uma adesão maior às crenças dessas pessoas, seja verdade ou não seja verdade, seja baseado em fatos ou não seja baseado em fatos, né? Então aí a gente entra numa condição ideal para pessoas que não têm aquilo que nós chamamos de letramento científico, que não têm um letramento ético, né? E que pretendem, querem, necessitam de serem acolhidas por uma comunidade. Por isso a gente vê, talvez, essa associação muito grande com líderes messiânicos, com determinadas religiões, né? E as fake news. Por quê? Porque é um sistema, se cria um sistema de dominação, um sistema de poder, onde não importa quem tem a verdade, onde não importa quem tem a ética, mas importa quem tem a palavra, quem sabe comunicar essa palavra e quem consegue a adesão dessas pessoas. E a gente pode analisar que, no final, o que parece acontecer? Parece que a gente faz uma involução, né, da civilização, uma regressão desse processo civilizatório, onde a gente chega num conhecimento científico, mas esse conhecimento científico não está acessível a todos, não é compreensível a todos, e nós retrocedemos, né, algumas pessoas retrocedem para o conhecimento mítico, para aquele conhecimento que não necessita de confirmação de verdade, mas necessita simplesmente de adesão, né? Então, o que importa é fazer parte da comunidade, como uma congregação religiosa, como um time de futebol, né? Você adere a um time de futebol, por quê? Por causa da tradição, por causa da sua crença pessoal, e não por causa de estatísticas ou questões científicas. Então, nós acabamos tendo um retrocesso, onde essa visão que eu poderia chamar de teocrática, né, nesse sentido, ou mítica, que é descolada da realidade, que é descolada da ética, passa a ter uma preponderância sobre o ethos da ciência, sobre a verdade científica, sobre o jeito de viver ciência. E como mudar esse estado de coisas, já finalizando, Raquel, que você me puxa as orelhas,
Eu acho que nós precisamos? Nós precisamos trabalhar e investir, né, em duas coisas. Uma, o letramento científico, né? Explicar não só os fatos científicos, mas como a ciência pensa, como é viver de maneira científica. E isso começa, obviamente, nas escolas, no nível mais baixo, mais básico de nossa sociedade, tem que se começar a ter, né, um letramento científico, entender e explicar não só os fatos da ciência, mas a viver a ciência, a pensar a ciência. E, além disso, a educação bioética. E, né, nesse congresso, nós falamos o que é bioética. Bioética é uma ética prática, aplicada no nosso dia a dia. Nós não podemos viver numa internet, nós não podemos viver num país, numa sociedade, onde cada pessoa inventa qualquer coisa e não importa se é verdade ou mentira, mas importa se foi fulano ou cicrano que disse isso ou aquilo. É isso, infelizmente, que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Então, nós precisamos, de maneira urgente, também uma educação bioética, a fim de que nós possamos promover um verdadeiro ethos científico na nossa sociedade, porque news mata. Quando você fala que a Terra é redonda, é plana, tá bom, não influencia a sua vida. Mas quando você faz campanha anti-vacina, quando você usa medicamentos que não são comprovadamente eficazes, né, e até médicos a gente viu fazendo isso, né, de uma maneira completamente anticientífica, apenas, né, para ser de uma forma teocrática, falsa, né, nós podemos ter as mortes, né, e por isso é tão perigoso essa questão da fake news e nós temos que nos balizar nisso. Então, finalizando, lembrando esses dois pontos que, para mim, são fundamentais no combate à fake news: letramento científico e educação bioética. Obrigado. Obrigada, professor João, pela bela exposição. Agora nós iremos dar seguimento aqui com a próxima palestra, né, o professor Sérgio Rego. O professor Sérgio Rego é professor de bioética do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, e do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, coordenador da Unidade do Rio de Janeiro da Rede Internacional da Cátedra de Bioética da Universidade de Haifa, coordenador da Comissão de Integridade em Pesquisa da Fiocruz e pesquisador 1D do CNPq. Professor Sérgio, fique à vontade. Obrigado ao Congresso pelo convite para estar aqui com vocês. Eu estou com uma dificuldade técnica no computador e estou usando o celular, então espero que a imagem não fique muito ruim. Eu vou pedir o auxílio para passar os slides para mim. A minha ideia nessa apresentação é trazer elementos que ajudem a compreender esses tempos tão confusos que a gente vive e, em última análise, entender por que, na minha opinião, esses tempos confusos aumentam a vulnerabilidade de todos nós enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Então, meu título, Infodemia, Fake News e Pensamento Crítico, para onde vamos? Pode passar o outro. A ideia é trabalhar com alguns conceitos, que é o conceito de sociedade da informação, a questão do negativismo científico, do duplo padrão, que faz com que as pessoas assumam que um padrão moral é razoável para um determinado segmento populacional, algumas pessoas, alguns países, alguns agrupamentos, e outro seja aceitável para outro tipo de pessoa. A ideia da fake news e a ideia da pós-verdade são os conceitos que eu pretendo trabalhar aqui.
Pode passar o próximo. Essa ideia da sociedade em rede é uma ideia do Manuel Castells, e na qual a tecnologia da informação é considerada uma ferramenta indispensável na manipulação da informação e construção do conhecimento pelos indivíduos, pois a geração, processamento e transmissão da informação torna-se a principal fonte de produtividade e poder. Então, hoje, há uma transformação grande na nossa sociedade com o advento do que ele chamou de informacionalismo. Pode passar o próximo. O outro conceito que, para mim, é muito importante é o conceito da modernidade líquida do sociólogo polonês Bauman. Pode passar o próximo, que vai dizer respeito exatamente a essa época que a gente vive, que é uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes, maleáveis, como os líquidos. A modernidade sólida era caracterizada pela rigidez e solidificação das relações humanas, da ciência e do pensamento, e a modernidade líquida, completamente oposta à modernidade sólida, ficou evidente a partir da década de 60. As relações econômicas ficaram sobrepostas às relações sociais e humanas, e isso abre espaço para que cada vez mais houvesse uma fragilidade de laço entre pessoas e de pessoas com as instituições. A lógica do consumo entra no lugar da lógica da moral, assim as pessoas passam a ser fortemente analisadas, não pelo que elas são, mas pelo que elas compram. A ideia da compra também adentrou as relações sociais, as pessoas passam a comprar afeto e atenção. Um filme que me parece muito interessante, eu espero que quem não viu veja, é o Não Olhe para Cima, que está na Netflix, que a ideia é exatamente de uma forma de negar o fato que está sendo comprovado, que é a chegada do meteoro. Então, a forma de você lidar com isso nas campanhas oficiais eram não olhe para cima, ou seja, ignore isso que está sendo apontado pela comunidade científica, etc. e tal. Pode passar o próximo? Goebbels, que foi o ministro da propaganda da Alemanha nazista, é atribuída a ele a frase de que uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. O juiz Luiz Mário Moutinho escreveu que o político nazista iria à loucura se dispusesse, à época, do arsenal tecnológico de comunicação do qual dispomos hoje. Imagine quão maravilhoso seria para a fábrica de mentiras se o marqueteiro nazista contasse com os recursos de informática atuais. Quão veloz não seria a transformação de mentiras em verdades. Essa é uma imagem, a próxima, por favor, é uma imagem que, para mim, simboliza muito o poder que esse sistema de informação tem sobre nós e a ilusão que ele traz também de que a gente tem efetivamente algum tipo de controle maior sobre as informações que nos são apresentadas. Na verdade, a grande mídia ela nos traz um recorte dessa realidade e nos oferece uma interpretação dessa realidade, que já na década de 60, próximo slide, por favor, o Malcolm X dizia: se você não for cuidadoso, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Ou seja, na verdade, essa massificação e essa intensificação de interpretações da realidade e apresentação da realidade, da sua interpretação, a partir de uma ótica específica, ou pelo menos de um campo específico, faz com que a gente tenha tantas decisões sendo tomadas ruins a partir de, podemos dizer até, manipulação da mídia, como foi, por exemplo, na época do golpe de 64, quando a forte
a grande imprensa e a mídia, que era o que existia na época, estava fortemente envolvida com o fomento do golpe, como a gente viu agora também na nossa história recente. Pode passar a próxima? Eu não estou me vendo lá, não estou vendo a imagem, mas, bom, na verdade, a expressão pós-verdade foi o termo escolhido pelo dicionário Oxford em 2016, e é um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Esse é um fenômeno recente e que podemos dizer que, nessa última década, essa ideia de pós-verdade ela ganha corpo com os apelos e a utilização massiva da mídia como uma forma de apresentação de interpretações da realidade, que fazem esse apelo para a emoção. Ou seja, então, a ideia é, com essa divergência e diversificação de opiniões não baseadas em fatos nem em análises fundamentadas, fazem com que cada pessoa se ache no direito de não ter critérios mais universais para avaliar nada, a não ser sua própria cabeça ou então seu próprio coração. E eis que o geral não é de seu alcance, mas lhe é dado pela opinião pública, a opinião de uma maioria, segundo a mídia que ele frequenta. Esse outro slide vai mostrar uma charge, não sei se está sendo exibida, mas eu vou descrever, é uma sala de aula, um professor falando para os seus alunos, dizendo: eu espero que vocês todos sejam pensadores independentes, inovadores e pensadores críticos, que farão exatamente aquilo que eu digo. Essa é a ideia essencial do que se convencionou chamar de escola sem partido. Ou seja, eu não quero que você pense, eu não quero que você reflita, eu quero que você faça aquilo que a gente quer que você faça. E a caricatura seguinte, se Descartes fazia penso, logo existe, nos tempos da pós-verdade você diz acredito, logo estou certo. Ou seja, é a própria desinformação baseada apenas na convicção de que eu posso achar qualquer coisa. Voltou aqui para o início. Bom, vamos lá. Tá, mais uma, por favor. Mais uma. E aí entra a ideia da infodemia. A infodemia, particularmente para mim, foi bastante interessante esse conceito, do jeito que a OMS usou na descrição desse excesso de informações que a gente teve durante o início, principalmente, mas boa parte da pandemia da Covid-19, que é uma inundação de informações, algumas precisas e outras não, o que facilitou também o acesso que se tem à informação pela internet, onde cada um insere nos seus conteúdos, ou mesmo em supostas revistas científicas que não passam por critérios de avaliação de qualidade dos seus trabalhos, divulgam informações que vão ser, muitas vezes, falsas ou pelo menos equivocadas. O próximo slide mostra quem foi, talvez, um dos grandes exemplos desse processo, que foi o Didier Raoult, que é um médico francês que fez a divulgação dos supostos estudos de cloroquina dele, que acabou
fazendo tanta circulação dessa informação sobre a cloroquina, até que, já um ano depois, ele próprio já começou a admitir que não era bem assim, e hoje foi punido tanto pela Ordem dos Médicos quanto pela Agência de Financiamento de Pesquisa francesa. O próximo slide traz uma menção à alegoria da caverna de Platão. Não sei se vocês conhecem, a alegoria da caverna é uma história que Platão conta. Imagine um grupo de pessoas presas dentro de uma caverna e que estão amarradas lá, estão presas numa parede e só têm acesso às imagens que são refletidas por uma luz que vem do lado de fora da caverna e que projeta sombras na parede, que é o que eles conseguem ver. Então, na verdade, nessa metáfora de Platão, a ideia é você pensar que nós somos essas pessoas dentro da caverna, ou seja, que temos a limitação das nossas crenças costumeiras, do que a gente consegue perceber pelos nossos sentidos, etc. e tal. E a fonte desse conhecimento é, portanto, errôneo e enganoso. As sombras, eles nunca são projetadas exatamente do jeito que elas são. Então, sair da caverna, porque na alegoria dele, ele fala que se uma pessoa conseguisse se libertar e saísse da caverna e visse realmente como era o mundo e tentasse voltar para explicar para os outros iam achar que ela é maluca, porque é absolutamente incompreensível para eles. A alegoria que a gente pode fazer com os tempos de hoje, pode passar o próximo, esse é uma charge do Celos, que ele fala do mito da caverna e fala assim: imaginem várias pessoas presas num grupo de WhatsApp, se alguma delas conseguisse fugir e trouxesse verdades do mundo exterior, seria tido como mentirosa e coberta de porrada. Ou seja, na verdade, nós vivemos presos a essa limitação que a gente tem na nossa capacidade de refletir e do acesso de informações que a gente tem. E aí, pode passar o próximo, a minha defesa de que o fundamental que a gente tem que estimular, não só nos processos educativos formais, mas sempre que possível, que é a formação do pensamento crítico. Por quê? O pensamento crítico permite que você reconheça, analise e construa argumentos sólidos, que determine a maior ou menor relevância dos argumentos. Eles ajudam a desenvolver a intuição e estabelecem conexão entre ideias, identificam inconsistências e erros nos raciocínios, tratam os problemas de forma consistente e sistemática e refletem sobre a justificativa de suas próprias crenças. O último slide, para finalizar, passando essa ideia de quão importante é, no dia de hoje, a gente pensar que o ambiente democrático ele é fundamental. A democracia é uma ideia de como as pessoas querem viver juntas. Nela troca-se o rei ou ditador pela norma fundamentada em princípios morais, para guiarem nossa ação e solucionar qualquer conflito com um discurso racional e não violento, ao invés da violência e do poder. O filósofo alemão Habermas, ele defende o que ele chama de princípios do discurso democrático, que é o respeito mútuo e o livre discurso através de princípios morais e regras compartilhadas que vão nortear o processo de deliberação e de discussão, ao invés da autoridade, violência ou poder. E aí a mensagem final que eu peço para vocês refletirem é: será que a ética é de fato importante para a sociedade brasileira hoje? Será que esses discursos moralistas eles expressam realmente uma convicção das pessoas? E para você, como que você encara isso para a sua vida pessoal e para a sua vida em sociedade? Queria agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estar com vocês. Um abraço. Professor Sérgio, muito obrigada
pela brilhante palestra, por esses importantes questionamentos. Bom, nós daremos seguimento aqui. O próximo palestrante é o professor Carlos José de Castro Costa. Ele é professor do curso de Direito da UNIG, também do curso de Administração, professor do curso de pós-graduação da Faculdade Redentor, doutorando em Ciências Jurídicas, Direito Público pela Universidade Nacional de La Plata, mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Campos, em Relações Privadas e Constituição. Professor Carlos, fique à vontade, a palavra é toda sua. Boa noite, Raquel. Prazer estar contigo novamente, né? Ainda que distantes fisicamente, mas estamos juntos aqui virtualmente. Quero cumprimentar também meu dileto professor João Almeida, professor Sérgio Rego, e quero externar aí meus cumprimentos à Dayana, né? Sem a qual nada disso estaria acontecendo, e cumprimento também todos aqueles que estão nos ouvindo e enriquecendo uma perspectiva ética e crítica aí, já que o que nós vamos fazer hoje é exatamente externar as nossas inquietações acerca desse turbilhão de informações que são jogadas hoje nas redes, nas mídias digitais, né? E a gente, despido de uma perspectiva crítica, vai acolhendo essas informações daquilo, de acordo com aquilo que eles querem que a gente faça, né? Então, o meu propósito aqui, antes de adentrarmos nas discussões jurídicas, né, que a gente pode debater muito sobre isso, tecer alguns comentários sobre deixa eu só colocar meu tempo aqui, senão sobre as fake news. E aí a minha reflexão versa exatamente sobre a infodemia, salientada agora pelo professor Sérgio Rego, na Idade Mídia, porque aí pode ir passando aí, porque esse termo fake news, por favor, Dayana, pode mais um, mais um, por gentileza. Esse termo fake news, ele ganhou notoriedade nas eleições dos Estados Unidos em 2017, quando Trump, né, utilizou a expressão lá para se referir às notícias desfavoráveis à sua campanha. Só que depois disso, o termo se banalizou e foi se espraiando para os mais diversos contextos. Mas antes de a gente falar sobre as fake news nas tecnologias de informação e comunicação que nós temos hoje, eu gosto que essas fake news, né, a disseminação de notícias, ainda que parcialmente verdadeiras, mas intencionalmente, né, são disseminadas de forma intencional para atingir determinados objetivos, a gente vai fazer um passeio, ainda que rápido, sobre a pergunta se as fake news sempre existiram. Pode avançar aí, Dayana, por gentileza. E aí, essa divulgação de notícias falsas, com o escopo de prejudicar o adversário, por exemplo, nós estamos vivendo aí na seara política, né? Isso sempre existiu. A Kaminski, ela traz um exemplo lá dos anos 30 a.C., no qual o Otaviano, posteriormente proclamado imperador romano, ele disseminou informações falsas contra o seu ex-adverso Marco Antônio, e por meio das poesias lidas em público, né? Olha a forma da época, os textos circulavam entre os cidadãos e buscavam retratar Marco Antônio como bêbado, irresponsável, adúltero, e com isso prejudicar o seu adversário. Outro exemplo, né, que todos nós conhecemos, ainda que de cunho histórico, mesmo aqueles que não são cristãos sabem que a crucificação de Jesus Cristo, ela tem um cunho político gigantesco. A gente sabe dos zelotes, né, aquele partido contrário aos fariseus, que questionavam o poder do imperador, e essa disseminação intencional de notícias falsas contra aquilo que o jovem proclamava, culminou com a sua crucificação. Então, essa forma de comunicação, pode passar, essa forma de comunicação, por meio da disseminação de notícias falsas, se revelou um instrumento adequado para a perpetuação do poder. E com o passar dos séculos, essa comunicação e a forma de se comunicar foi sendo reinventada. Principalmente agora, que nós vivemos hoje, com o advento aí das tecnologias de
de informação e comunicação em massa. A gente pode pegar, por exemplo, autores que sustentam que a invenção do telégrafo elétrico ela permitiu a passagem do colonialismo, onde aqueles que detinham o poder o faziam de forma descentralizada, porque a comunicação não passava de um poder, né, para o outro, e com essas técnicas de comunicação e informação, a gente passou para o imperialismo moderno, onde a rapidez das comunicações permite a influência do poder estatal. Nessa seara, então, essas novas tecnologias da informação, pode avançar, Daiane, para a gente ver, principalmente a partir da televisão, McLuhan, lá na década de 60, falou da aldeia global. E aí, depois disso, né, a televisão, o acesso à informática, eu lembro da minha filha, quando era pequena, ela virou para mim e falou assim, pai, quando você era pequeno, existia computador? Eu falei, minha filha, existia, mas era uma coisa muito cara, difícil acesso, nem todos tinham, não sei o quê, tal. Aí passou umas 2 horinhas, ela virou para mim e falou assim, pai, você vivia na época dos dinossauros, né? Tipo assim, como imaginar uma vida sem computador, sem acesso a essas técnicas, essas tecnologias de informação. Então, diante do acesso da informática, o ciberespaço, a internet, as redes sociais, até mesmo essa concepção de aldeia global, ela ficou um pouco para trás e reforçar a ideia de um imperialismo moderno, porque a partir do momento em que se permite a concentração dessas informações para que poucos espalhem, e aí sim seja disseminada, há uma administração política tentacular, ou seja, que ataca vários lados com objetivo ou para atingir objetivos determinados. E aí volto àquilo que pode avançar, aquilo que o professor Sérgio, o professor João falaram, que se refere à afirmação de Bauman, que a gente passou de uma sociedade sólida para uma sociedade líquida, e aí, com esse batalhão, com esse turbilhão de informações que nós temos hoje, o fim último é o prazer individual e relegar o pensamento a longo prazo, corroborando isso que os professores mencionaram anteriormente. Então, o poder das tecnologias de informação e comunicação, ele nos inquieta. Por quê? A revolução da comunicação em rede torna o espaço eletrônico apropriado para atualizações contínuas. E esse excesso de informações, ele prejudica a reflexão, que é o que nós conversamos, né, os professores mencionaram aqui, e que a gente pode conversar posteriormente. Por exemplo, alguns autores mencionam que a finalidade dos smartphones é lazer, compras, pesquisas, mas todos nós aqui sabemos do risco do uso inapropriado dessas ferramentas. Tanto que já se fala em uma intimidade tecnológica, ou seja, acho que todos nós aqui, onde a gente vai, a gente leva o nosso smartphone e ousemos esquecê-lo, porque a gente fica desesperado, já chegou lá no trabalho, já chegou numa viagem que você está fazendo, talvez, quem sabe você vai voltar para buscar o seu aparelho celular. Por isso, essa intimidade tecnológica, alguns autores falam, inclusive, que o smartphone hoje é uma extensão do corpo humano. E aí, eu vou até mais além, né? Só para que a gente possa refletir com essa possibilidade de inserção em um mundo paralelo, metaverso, por exemplo, né? Na verdade, a gente que é parte do smartphone hoje, sob essa perspectiva, isso é para a gente refletir, né? E aí, voltando à questão atinente à construção da agenda da desinformação, aquilo que o professor João falou. Antigamente, igual essa figurinha que está aí do lado aí, é verdade, eu ouvi, deu no rádio, é verdade. A TV, rádio, jornal, são instrumentos em que a comunicação parte de determinadas organizações. Então, era possível que fosse espraiado um pensamento hegemônico a partir da TV, do rádio, jornal, mas a
TV Globo, aquilo, o Jornal Nacional, por exemplo, era um jornal digno de toda credibilidade, e aí veio a internet e provoca a democratização da informação. E hoje, inúmeras instituições, inúmeros órgãos, inúmeras pessoas, a gente sabe aí da Deep Web, por exemplo, inúmeras pessoas disseminam informações que estão disponíveis a quaisquer pessoas. E por isso que a gente falou mais cedo, que as redes sociais digitais configuram o campo apropriado para desinformação e circulação de notícias falsas. Por quê? Porque a gente apreende essas notícias despido de um comportamento crítico. Imagina, a gente está aqui no mesmo grupo, se o professor João, se o professor Sérgio passam uma informação via WhatsApp para mim, eu falo, para que eu vou verificar a fonte disso aí? É claro que se veio do professor João, ou mesmo se veio do professor Sérgio Rego, ela é verdadeira. Isso eu estou falando de duas autoridades científicas. Mas no âmbito familiar, as pessoas falam assim, mas se veio do meu tio, eu não preciso verificar a veracidade dessa informação. Vou jogar para o meu grupo de trabalho, jogar para o meu grupo de futebol. E essas informações, elas vão se espalhando de forma que o pensamento hegemônico ele possa ser cada vez mais espalhado e solidificado. Inclusive, quando se fala em desinformação, eu estava nas minhas pesquisas, eu achei uma dissertação de mestrado muito interessante, na qual o Franco ele alega que, inclusive, o grito da independência na formatação em que a gente estudou desde a nossa tenra idade não existiu. Ele traz até uma carta de Machado de Assis, na qual ele questiona, mas que grito da independência? Houve umas palavras ali e mais, não foi nem onde está dizendo que foi. Enfim, mas o poder público, àquela época, ele tinha que escolher quais as narrativas privilegiadas e aquilo que aqueles que me antecederam falaram. Uma mentira reiteradamente repetida, ela vira verdade. Então, se nós crescemos, então Pedro é herói, ele foi lá, no ombro de um cavalo, levantou espada, as margens do Ipiranga, tal, diferentemente do que, segundo alguns historiadores, efetivamente aconteceu. Mas essa imagem, ela tem que ser passada para que esses fatos, essas fontes previamente selecionadas pelo poder público, possam criar a nossa identidade. Desta forma, e aí eu volto, pode avançar um pouquinho, que eu acho que meu tempo já está se esgotando. Então, essas narrativas privilegiadas lá nos livros didáticos, elas acabam consolidando a visão de um grupo privilegiado. E aí, quando a gente avança, pode avançar aí, porque senão não vou conseguir concluir, Daiane, por favor. E quando a gente avança para as tecnologias digitais, as redes sociais digitais que nós vivenciamos hoje diuturnamente, a quantidade de informação veiculada impede o acesso à informação relevante. Você pode verificar que o objetivo é que, aliado a emoções, conforme a gente falou, então sempre uma família feliz. Agora, outro tipo de emoção, quando envolve uma tragédia, isso chama a atenção. Então, quais seriam os fatores, ou dois de inúmeros fatores que a gente poderia destacar aqui na minha concepção? Informação superficial e descontextualizada, que valoriza a emoção e relega a crítica, e, por outro lado, a utilização de uma linguagem onde onde a opinião ela é repassada à sociedade como se fosse informação. E isso, quando a gente não tem uma perspectiva crítica, isso vai se reiterando. É esse arcabouço aí da desinformação que faz com que os indivíduos se acostumem com padrões e etiquetas e assumam posturas políticas previamente definidas por terceiros, que são os detentores da informação. E aí, no que tange às fake news,
com o ciberespaço, o que acontece? As fake news, desde a rádio e a televisão, há uma preocupação acerca da concentração de poder nas mãos daqueles que os detêm. E aí veio a internet e descobriu-se, né, por meio de algoritmos, entre outras coisas, que as notícias online, elas possibilitaram a diversidade excessiva de pontos de vista. E isso fez o quê? A facilitação do que se chama câmaras de eco ou bolhas de filtro. E aí, aquelas pessoas com ideias semelhantes são isoladas em suas perspectivas, elas são inacessíveis a outros pontos de vista. E essas câmaras de eco ou bolhas de filtro, elas vão sendo potencializadas por meio das estruturas das redes sociais, como Instagram, WhatsApp, e aí, dentro do meu grupo, se aquela informação é interessante, eu passo para frente. Vou criando as bolhas de filtro, e imagine, né, numa concepção política que eu tenho hoje, eu vou lá jogar tudo naquele grupo, aquilo que eu penso a favor do meu candidato e aquilo que é contra o meu candidato, sem ter o cuidado de verificar se tal informação é verídica. E aí, dentro das redes sociais, a gente vê essa utilização de algoritmos, de bots, para que, outrora, aquele que queria disseminar uma notícia intencionalmente prejudicial, ele não conhecia o seu usuário. Com essas ferramentas tecnológicas hoje, eu já sei a quem eu vou atingir. Os algoritmos, os bots, eles vão direto no foco. E o produtor da informação ele vai se valer dessa bolha, pode passar aí, que eu já estou na outra, desculpa, né? Vai se valer dessa bolha informacional e alcançar o usuário que deseja, através de hashtags, por exemplo. Através das hashtags, os robôs são programados para filtrar as redes sociais em busca de usuários que utilizam aquele assunto, que pesquisam sobre aquele assunto. Após a identificação, os bots vão lá, executam a programação e enviam as mensagens falsas para os destinatários que querem ouvir aquilo. E essas informações compartilhadas por meio das redes sociais têm o objetivo de introduzir ideias, de introduzir tendências tendentes à dominação, certo? Aquilo que eu falava, por meio de emoções, e tragédia envolve emoção, os receptores são privados de uma perspectiva crítica e vítimas fáceis para a apreensão do pensamento hegemônico. E aí, diante desse turbilhão de informações, a população é surpreendida, né? Voltando lá para a gente culminar agora o nosso assunto, com a vulnerabilidade. Diante desse turbilhão de informações, a população é surpreendida com a declaração pela OMS de uma pandemia. E aí, o Boaventura Santos, que sou fã absoluto, ele afirma que, diante do surto viral, a segurança que nós aparentávamos viver, era meramente supérflua, porque, de repente, a vulnerabilidade pela qual a sociedade está exposta vem à tona. Ou seja, a gente está seguro, não sei o quê, mas não. De repente, um vírus pode acabar com toda a humanidade, e aí essa vulnerabilidade se revela, portanto, o cenário perfeito para que os discursos midiáticos se voltem para os riscos da pandemia e disseminem informações. Por isso que o professor João falou aqui agora há pouco, e aí já estou encerrando, tá, gente? Perdão. Por isso que o professor João, o professor Sérgio falaram agora há pouco acerca de obter essas informações sem um questionamento. E aí a gente vai começa a questionar, professores, as instituições científicas em prol daquilo que eu li numa rede social, que tem, né, sem qualquer fundamento, eu começo a questionar se a vacina é eficaz ou não é eficaz. Ou seja, esse turbilhão de informações, o grande problema hoje não é a falta de informações, mas o número exacerbado dessas informações que faz com que a gente crie o seguinte confronto. Passa aí, para quem já... O professor João trouxe lá filmes, eu trouxe um filme que não tem nada a ver com a história aqui, porque é só para destacar o confronto. Informações com cunho político e ideológicos versus papel das instituições científicas e sistêmicas.
É muito mais fácil para o ser humano aceitar aquilo que ele quer ouvir do que ter que buscar lá na fonte, verificar se aquelas informações são verdadeiras. E aí, diante dessa infodemia mencionada pelo professor Sérgio Rego, que foi declarada pela OMS, a quantidade de informações intencionais dificulta a compreensão e o entendimento dessas disputas íncitas à circulação informacional. E aí, eu gostaria de destacar que o desequilíbrio que dentro dessa idade mídia, já passando para a idade mídia, com esse batalhão de informações, a gente não mais vive sem estar aliado a essas ferramentas tecnológicas, o que traz à tona uma idade mídia. O que é essa idade mídia? Nós temos dois conceitos básicos: realidade e telerealidade. A realidade é a territorialidade geográfica, local, a proximidade, a materialidade, a presença, a convivência. Agora, a telerealidade é uma nova formatação da realidade. Ela é formada por acesso a espaços e tempos integrados em rede eletrônica e está associada a noções de desterritorialização. Desta forma, o que acontece? Distância, espaço planetário, desmaterialização, não presencialidade, televivência, tempo real, todos esses conceitos passam a integrar a nossa sociedade, e os meios de comunicação que disseminam e solidificam ideologias hegemônicas representam a sociedade como se as opiniões fossem informações. Desta forma, realidade e teleterritorialidade, elas são ambientes distintos, mas que paradoxalmente estão andando juntos e se entrelaçam de forma que na contemporaneidade elas não se separam. E aí, hoje, o professor João começou falando isso, né? Falou de letramento científico, educação bioética, e hoje não é possível a gente pensar numa existência física, ou melhor, a existência física não mais assegura a existência social. E aí deixa essa mensagem final aí. Na idade mídia, é o mundo que se adapta a nós, e não o contrário. Gratidão a todos, um prazer estar com vocês. O áudio, Raquel. Desculpem, é ansiedade já para entrar aqui na tela. Bom, gostaria de agradecer ao professor Carlos pela presença, pela bela exposição, e também aos palestrantes, né? O professor João, o professor Sérgio Rego, pelas belas exposições, da vontade de ficar aqui a noite inteira bebendo de tanto conhecimento, né? É um tema tão importante, tão contemporâneo, e essa questão das fake news, a gente sabe, viu nas exposições, né, que a pandemia da Covid-19, ela agravou essa questão da vulnerabilidade, né, da população, e a gente sabe que esse aumento da vulnerabilidade não foi por falta de informação, como o professor Carlos bem colocou, e nem por falta de tecnologia, que a gente tinha vacina, né? Ela foi potencializada por uma ótica neoliberal, uma ideologia negacionista e anti-ciência, onde colocou, sem dúvida, né, a autoridade da ciência frente à opinião, né, frente a essa questão da fake science, com a utilização das fake news, né, como vocês bem colocaram, como instrumento, sim, de desinformação em massa. Então, a gente vê o poder das tecnologias de informação e comunicação, o poder da internet, como bem assim, o professor João também colocou, o professor Sérgio Rego colocou, a questão, assim, a partir do advento da internet, principalmente com o tempo, parece que as pessoas perderam, né, os seus marcadores, principalmente marcador ético. Eu achei muito interessante quando o professor Sérgio fechou a palestra dele e levantou o questionamento, né? Será que a ética ela tem importância mesmo para a sociedade? Né? Há que se refletir sobre isso. E trouxe também a questão do Bauman por meio da sociedade líquida, né? Onde e a questão também da pós-verdade. E a gente vê assim, baseado na emoção, as questões baseadas em crenças pessoais, nas verdades da própria pessoa, né? E as pessoas vão se aderindo cada vez mais à comunidade em que elas se adequam. E, professor João,
Eu gostaria de direcionar uma pergunta para o senhor, que eu achei assim muito interessante. Eu ia te fazer uma pergunta, eu já tinha até mentalizado uma pergunta no meio da sua palestra, mas você acabou respondendo ela no final, que o caminho seria, né, a questão do letramento científico e da educação bioética. Aí eu cheguei a me questionar, né, como seria levar essa questão da educação bioética para a sociedade? Eu acho que essa é a questão difícil, né? Não sei se os meus colegas aí têm alguma sugestão, mas eu acho que é através da educação básica, né? De começar nas escolas mesmo. Isso é uma grande dificuldade, porque a gente não tem esse ensino de princípios, de valores, do que é certo e do que é errado, e digo valores universais, né? Tem um trabalho do Sérgio, que ele até falou aqui na UENF, que eu citei ontem numa palestra, com relação a valores morais em acadêmicos de medicina, né, Sérgio? Você falou bom, de repente você pode falar muito melhor do que eu, mas que você, na faculdade de medicina, você, ao invés de formar, você deforma os caras, porque os caras entram com um padrão de valores mais alto do que eles saem, né? Diz meu amigo Sérgio aí, melhor aqui. Então, é aquilo, a gente está perdendo valores, a gente está perdendo essas noções do que é certo e do que é errado. E eu acho que como corrigir isso? Tendo uma educação humanista, né? Não só científica, daquilo que eu chamo de letramento científico. Que eu chamo de letramento científico? Não é só você dar para as pessoas um fato científico. Isso é assim porque a ciência diz que é. Mas fazer com que as pessoas entendam como a ciência funciona, né? Porque o caso que ele citou, do Didier Raoult, é um caso que mostra isso, quer dizer, o cara não agiu de forma científica. A gente viu muitas postagens que botava lá a imagem do Didier Raoult e falava, não, o maior cientista do mundo diz que a cloroquina funciona, mas ciência não é um referencial de uma pessoa, não existe o maior cientista do mundo em se tratando de verdade científica. Existe a comunidade científica, entendeu? Mas isso as pessoas não entendem ou não querem entender. Porque, como a gente falou, né? Todos falaram, o Carlos falou, nesse mundo líquido que a gente vive, a verdade não interessa. Interessa aquilo que eu gosto, aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá mais like, né? Mas é difícil, mas eu acho que a gente tem que tentar educar as pessoas, né? Dando valores éticos, esses referenciais que foram perdidos, né? Eles têm que ser retomados, né? Como realmente é difícil. Não sei se os colegas gostariam aí de complementar também. Realmente a educação seria o caminho, né, professor? Eu acho. Bom, eu acho o seguinte, né? Claro que é difícil, mas eu parto da premissa, uma vez eu participei de um congresso de direito e o tema era pensar globalmente e agir localmente, agir no local. E a partir dessa premissa a gente trabalha aqui com alguns projetos de extensão em que a gente vai à escola, em que trata lá as escolas de ensino médio, né, por exemplo, fundamental, e trata de assuntos como direitos fundamentais, cidadania prevista na Constituição, essa recuperação, né, tentativa de recuperação de aspectos éticos, alguma coisa sobre bioética, biodireito, isso que alguns projetos de extensão do nosso curso de Direito, em que a gente vai às escolas. É um pequeno passo, mas é o início de uma longa caminhada e que pode atingir algumas pessoas e despertar esse raciocínio ainda ali na formação do caráter desses estudantes, né? Seguindo isso, o professor João falou que se trata de educação, é um processo longo, árduo, mas tem que se iniciar
e a gente fazer o nosso papel. Exatamente, professor Carlos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, por você ser da área jurídica, eu gostaria de direcionar uma pergunta também para você. Como que você entende, assim, de que forma que você acha que o direito ele poderia, de certa forma, regulamentar ou minimizar, de certa forma, essa disseminação desenfreada de fake news que a gente vê atualmente? Bom, uma pergunta difícil. Mas olha só, a gente acompanhando aí o entendimento do Tribunal Superior, nosso órgão de cúpula do Judiciário, né, que é o STF, ao julgar lá a DPF número 130, ele entendeu, por exemplo, no que tange as fake news, houve uma ponderação entre a liberdade de imprensa, entre a liberdade de opinião e os direitos à imagem, à dignidade da pessoa. E aí, o que acontece? A disseminação de informações, ela gera lucro, porque aquele que o faz, aliás, né, a Constituição da República adota o sistema capitalista de produção, então, muitas vezes, atrás dessas fake news, há lucro. E aí, o que acontece? Porque essas empresas elas têm mais publicidade, por outro lado, a vítima disso, ela paga por conta dessa invenção maldosa. E aí, o que acontece? Na questão da DPF lá, era para que se excluísse publicações das redes sociais digitais para em tutela à dignidade, à imagem, à honra daquela pessoa. O STF decidiu que deferir a exclusão da matéria configura violação à liberdade de imprensa, que é protegida, ambas protegidas pela Constituição da República. Então, nessa área deve haver uma ponderação. E o que acontece? O STF entendeu o seguinte: se há o uso abusivo da liberdade de expressão, existem outros meios, olha, e aí a gente reflete sobre isso, existem outros meios que a imagem, que a honra daquela pessoa prejudicada, ela pode buscar a retificação, a reparação, a indenização. Agora, a retirada de determinadas imagens, matérias, o que quer que seja, da mídia,